Professor, boa noite. Meu nome é Danilo Amaral, sou cofundador aí do movimento. Para mim é uma grande satisfação e honra estar com o senhor aqui hoje. Já lia seus artigos lá desde a época da Bravo, do Luiz Felipe. Depois tive a alegria de ver muitos dos seus artigos lá condensados lá pelo Felipe Moura Brasil, que recomendei seu livro para todos os amigos meus, mas para ir diretamente aqui, queria umas perguntas para o senhor. O senhor falou da mídia, né? Nós todos aqui que temos aqui mais ou menos idades semelhantes aqui, nós os ouvintes, a gente cresceu num ambiente hostil do ponto de vista de quem pensava diferente, né? Os jornais, realmente, como o senhor fala, eram todos de comunistas jornalistas, e os professores também, né? Eu costumo brincar que a gente aprendeu no colegial primeiro o que era um latifúndio, depois fomos aprender o que é propriedade privada, né? Com as aulas de geografia. Mas o que eu sinto, assim, eu que vivi aí no colégio e a faculdade, nesse ambiente em que se não podia pensar diferente, é que tem havido uma considerável melhora nos últimos, talvez os últimos 2 anos e no último ano em particular. Então, quando eu vejo um jornal que eu tenho um certo horror, que é a Folha, mas ter um Pondé escrevendo, o próprio Reinaldo Azevedo, que também poucas pessoas liam ele, lá naquela época que ele escrevia lá na Bravo, pessoas intelectuais de direita, né, se posicionando como tal, isso anima. E aí, quando eu vejo um rapaz como o senhor deve conhecer, um amigo nosso, Bruno Garchagen, que acaba de sair na Páginas Amarelas da Veja, eu tive a alegria de, início dos anos 2000, escrever em blog junto com ele. Então eu vejo isso é muito animador, assim, apesar de a gente achar que tem muito para fazer, existe a impressão que a gente tem é que a gente estava perdendo de 10-0, a gente marcou um gol, e acho que dá para empatar. Então, eu não sei se o senhor tem essa percepção, queria saber se o senhor está vendo uma melhora efetiva desse ambiente midiático e intelectual no Brasil. Bom, a melhora, sem dúvida, houve. Isso aí eu vejo pela minha experiência pessoal, porque quando eu comecei a publicar esse artigo, eu estava absolutamente sozinho em campo. Você ainda tinha alguns remanescentes da era anterior, né, que eram como, por exemplo, o Roberto Campos, o Meira Pena, mas eram pessoas de 90 anos de idade, tá entendendo? Que já nem tinham mais energia para ficar produzindo artigo atrás do outro, ou para participar de grandes discussões públicas. Eles eram apenas exemplos que tinham sobrado da geração anterior. Então, eu estava absolutamente sozinho na jogada, e aquilo que eu escrevia, como, por exemplo, tudo aquilo que saiu no livro Imbecil Coletivo, era tão estranho ao meio, tão estranho, que o pessoal da esquerda não entendia o que eu estava falando. Eles às vezes nem ficavam ofendidos porque eles não entendiam. Era uma linguagem totalmente diferente. Eles estavam acostumados, vamos dizer, a um tipo de oposição que era puramente ideológica e que era feita em nome, vamos dizer, do liberalismo clássico, como fazia o Melchior, como fazia o Roberto Campos, etc, etc. E eu falei, não vou entrar por aí, eu não vou fazer propaganda de ideia nenhuma, eu simplesmente vou pegar a análise psicológica da situação e psicológica dos atores e mostrar que são todos palhaços, são todos charlatães, e que essas pessoas não merecem 2 minutos de atenção. Então foi um negócio de cortar a cabeça. Cortar das cabeças dos líderes intelectuais, começou o longo desmantelamento da mentalidade esquerdista, que hoje está totalmente desmantelada. Então, mas nós temos que começar cortando as cabeças, cortando os símbolos. Os símbolos eram Emir Sader, Marlena Chauí, os caras que eram os intocáveis até a década de 90. E que não é que eu toquei, eu fui lá e dei um pontapé no traseiro de cada um, né? Eu falei, eu pensei muito antes de fazer as coisas, eu não dou ponto sem nó. Eu calculei, qual é a linguagem que a gente tem que usar com essas pessoas? A linguagem mais desrespeitosa possível. Eles têm que se sentir ofendidos e intimidados, e de fato aconteceu. Tanto que logo veio no Partido Comunista a instrução do Milton Temer. Do Olavo de Carvalho não se fala. Quando eles fazem isso com você, é sinal que você está ganhando. Porque no começo eles dizem, nós vamos derrubar esse cara com meia dúzia de peteleco. Eles não conseguiram, daí falaram, então agora nós vamos fazer a cortina de silêncio. Ótimo. Da cortina de silêncio nós passamos para a terceira etapa, que é a etapa onde nós começamos a bater sem apanhar, que é o que está acontecendo hoje. Você vê que o PT não tem mais a mais mínima condição de reagir ao que está acontecendo. Um mês atrás eles estavam dizendo assim, não, agora nós temos que reagir, temos que passar para a ofensiva, e eles passaram para a ofensiva, publicaram um livro chamado A Privataria Tucana. Quer dizer, eles estão
combatendo os seus inimigos de 12 anos atrás. Imagina, ué, mas o que os tucanos estão fazendo contra ele? Absolutamente nada. Mas quem está fazendo é o povo brasileiro. E eles, então, apanhando o povo brasileiro e decidem revidar contra os tucanos. Quer dizer, coisa de maluco, eles não estão percebendo a situação real na qual estão. Quando eles dizem, isso aí é elite, então, mas como? Tem 2 milhões de pessoas na rua, isso é elite. Mas eles têm que explicar a situação de acordo com aqueles chavões explicativos que eles já usam há 60 anos. Então, eles estão completamente fora da realidade. É sinal de que estão morrendo. Por que não morreram ainda? Por quê? Porque eles têm o suporte de toda a classe política que não é comunista, mas que está comprometida com eles por interesses escusos, porque foram comprados, porque fulano é amigo da fulana, porque fulano tem uma amante que é comunista. É uma rede de interesses vis que faz com que esse pessoal político se encolha para não tomar a medida que tem que tomar. Qual é a medida que tem que tomar? Tem que impugnar as eleições, não porque houve fraude, mas porque eleição com apuração secreta é fraudulenta em si mesmo. Mesmo que não tenham roubado um voto, não é auditável, então não podemos saber. Fala, que raio de eleição é essa? Então tem que impugnar essa eleição, tem que cassar o mandato da Dilma e do Temer, tem que fechar o PT, fechar os seus partidos associados, fechar o Foro de São Paulo e fazer uma investigação em profundidade, em primeiro lugar, para saber de onde saiu o dinheiro do Foro de São Paulo. A hora que abrir essa caixa preta, é muito pior do que BNDES, Petrolão, etc., porque todos esses esquemas de corrupção foram para sustentar o Foro de São Paulo. Então, é isso que tem de fazer. Eles não têm a coragem de fazer, o pessoal das Forças Armadas também não tem a coragem de tomar uma iniciativa, então, ora, quem tem a iniciativa? O povo brasileiro e quem for macho o suficiente para liderá-lo, quem tiver autoridade moral.